MSBN com você. Oferecimento. Escola Betel, educando com fé, amor e esperança. Matrículas abertas para o berçário, maternal, educação infantil do nível 3 ao nível 5, ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Rádio Betel FM 104.9, tocando o melhor da música gospel, informações de tudo o que acontece no mundo e muito mais. Livraria Betel, aqui você vai encontrar produtos evangélicos. Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Como é bom te receber aqui no nosso programa MSBN com você. Seja muito bem-vindo novamente, estamos no ar e hoje, como todos os dias, o nosso programa está para lá de especial. Afinal, não é todo dia que nós recebemos um missionário da África. Sim, hoje nós temos um convidado super especial. E logo mais você vai estar sabendo as experiências que ele passa no campo missionário e um pouquinho mais da história dele também. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Lá você vai ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui no nosso ministério. Aguarde que a gente já começa a nossa entrevista. Voltamos com o nosso programa MSBN com você e como eu falei para vocês, o nosso programa está muito especial. Eu já estou aqui com o Marlon. Muito obrigada, Marlon, por receber e atender ao nosso convite. Hoje ele é o nosso entrevistado. E eu já quero começar com uma pergunta, Marlon. Quem é o Marlon? Primeiramente, quero agradecer, é um grande prazer estar aqui hoje para participar disso e contar um pouco do que é ser missionário em Moçambique, África. Quem é o Marlon? O Marlon é um jovem que conheceu a Jesus com 14 anos e se apaixonou por Jesus. E desde então está aí fazendo a obra para o Senhor e cada vez mais conhecendo e se apaixonando e amando aquilo que faz. Marlon, como que foi esse despertar de Deus para a missão? Você tão jovem assim, já ser despertado tão cedo para a missão. Se você quiser falar a sua idade, para o povo entender que a gente está, sim, falando com uma pessoa muito jovem e que entendeu esse despertar de Deus muito cedo. Como foi esse despertar? Eu, primeiramente, tenho 26 anos. Eu recebi o chamado missionário por Deus com 20 anos de idade. Muito novo. E ainda muito recém na caminhada cristã, conhecendo ainda muita coisa. Mas quando Jesus me chamou para ser missionário em Moçambique, foi algo extraordinário. Eu fui fazer uma viagem para Moçambique, uma viagem turística, para conhecer os pontos turísticos de Moçambique, conhecer um pouco da realidade lá, fazer alguns trabalhos em algumas igrejas. E quando eu estava lá, Jesus me capturou. Ele falou que era lá que ele tinha para mim. Foi lá que ele tinha escrito na minha história que eu teria todos os meus dias. E eu fui para Moçambique, fiquei os 15 dias. Quando Jesus me chamou, eu voltei para o Brasil. Preparei todas as coisas aqui e deixei tudo que eu podia e fui para Moçambique. Em que ano que foi isso? Foi em 2017. E como que um jovem conta isso para sua família? 20 anos, vale lembrar que o Marlon tinha 20 anos na época. Como que a sua família recebeu essa notícia? Entendeu, não entendeu? Como foi esse processo? Foi muito difícil, porque a minha família ela não era cristã. Eu acredito que para uma família cristã já é difícil liberar o filho ou qualquer parente para ir para tão longe. Então foi muito difícil. Mas eles viram que eu já não estava mais conectado com nada aqui. Então, quando eu fui, teve muito choro, a família realmente não queria ir. Mas hoje eles percebem que lá é o lugar que eu devo estar. Que interessante.
Eu não sei se você, jovem que está assistindo, teria essa coragem que o Marlon teve. Eu não sei se com 20 anos eu teria essa coragem, mas Deus escolhe ele que capacita, não é mesmo? E, Marlon, como que você se sentiu com esse chamado? A primeira vez que você falou, não, é aqui que eu devo estar, mas espera aí, eu tenho que renunciar a tanta coisa. Como foi na tua cabeça organizar tudo isso? Então, fácil não foi, né? Deixar tudo para trás. Eu tinha apenas 2 malas para levar e eu não podia colocar tudo que eu tinha lá dentro. E deixar amigos, deixar a igreja, deixar a família, foi muito difícil, né? Eu amava Jesus, amo Jesus, mas eu falava para Deus, o que eu vou fazer lá? Né? O que o Senhor quer que eu faça lá? Eu não sei pregar, eu nunca preguei na vida, vou fazer o quê em Moçambique? E é maravilhoso porque Deus ele vai dando capacidade, né? Ele vai dando capacidade vez após vez. A cada vez que eu prego, eu vejo que algo novo aconteceu, algo novo o Senhor ministrou no meu coração. Né? Cada vez que eu oro por alguém, eu vejo que um milagre aconteceu, que primeiro o milagre aconteceu em mim, para depois acontecer na outra pessoa. Então, é melhor ainda o que eu recebo de Deus do que eu dou através de Deus. Amém. E hoje você prega, então. Já não pregava, então hoje você prega. Inclusive, a gente viu esses dias atrás uma transmissão ao vivo em que o Marlon pregou. Se você não viu, é o nosso programa 47, MSBN, com você, 47, assista lá. É uma palavra poderosa, eu tenho certeza que vai impactar o teu coração. E quando você chegou lá, o que você encontrou? Era o que você pensava? Não era nada do que você pensava? Como foi? Não era nada que eu pensava. Era muito difícil. Primeiro que eu amo frio, né? Nosso Paraná aqui do frio, da chuva, e lá não chove e é muito quente. A comida muito diferente, uma realidade totalmente diferente. Eu gostava muito de sair com amigos. Né? Quem que não está na igreja, no culto de jovens, e gosta de sair no sábado à noite, depois do culto? Né? Lá não tem essa possibilidade. Né? Nós não podemos sair a qualquer momento, andar assim na rua, questão de risco, né? Proteção. Também as lutas financeiras, né? Que às vezes a gente enfrenta muito. A gente não pode fazer qualquer coisa, tudo é muito caro, tudo é muito longe, difícil, né? E eles esperam muito de nós. Quando nós vamos, eles acham que nós vamos chegar e entregar tudo o que eles precisam, né? E na final a gente só tem uma coisa para entregar, que querendo ou não é tudo, né? Que é Jesus. Sim, sim. Mas nós entregamos Jesus para eles, mas é um processo, né? Então é maravilhoso, é maravilhoso. Realmente o que eu imaginava que eu ia fazer lá, Jesus me desconstruiu, me refez para poder Ele fazer através de mim. É assim que Deus trabalha em nós, né? Ele vai nos refazendo aos poucos, para a gente chegar aonde a gente deveria estar, no lugar que a gente deveria estar. Tá gostando da nossa entrevista? Então eu te peço para você não sair desse canal. Espera mais um minutinho que no próximo bloco a gente tem mais algumas perguntas para o Marlon e você vai amar ouvir tudo que ele tem para contar de experiência. Esse moço é muito jovem, mas ele tem muita experiência para contar e tenho certeza que isso vai impactar a tua vida. Não saia daí, a gente já volta. Colégio Betel, educando com fé, amor e esperança. Matrículas abertas para o berçário, maternal e educação infantil, do nível 3 ao nível 5. Ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Ótima infraestrutura e qualidade de ensino, profissionais capacitados e um método de ensino que contempla o todo na vida dos alunos, desenvolvendo valores, atitudes e senso de justiça, essenciais ao convívio social, solidário e ético. Colégio Betel, Rua Raul Pompeia 128, Guarapuava, Paraná. Livraria Betel. Aqui você vai encontrar produtos evangélicos como Bíblias, livros, artigos para crianças, objetos de decoração e muito mais. Tudo o que você procura em uma livraria no segmento cristão, você encontra na Livraria Betel, fornecendo e distribuindo produtos com excelência, que façam a diferença na vida das pessoas. Livraria Betel.
em Guarapuava, na Avenida Manuel Ribas 1985, próximo ao quartel do Exército. E é isso aí, nós voltamos com a nossa entrevista. Marlon está aqui pronto para contar para vocês um pouco mais das experiências que ele passou e ainda passa lá na África. Ele mora em Moçambique, como ele já disse. Com 20 anos de idade, ele teve um chamado de Deus e Deus o levou até o outro lado da nação, até o outro lado do mundo, né? Na realidade. Marlon, o que você fez quando chegou na África? Qual foi o teu primeiro passo logo que você chegou? Então, eu fui para morar dentro de um orfanato. Uau. Esse orfanato já existia em Moçambique e ele tinha 250 crianças. Nossa. Quando eu cheguei em 2017. Eu saí do Brasil para ir nesse orfanato para trabalhar com adolescentes e jovens. Né? Eu amo trabalhar com jovens. E eu fui para cuidar de 35 jovens que moravam lá dentro, né? De 14 até 17 anos. Então, eu fui para fazer isso. Né? Eu discipulava, eu ensinava, eu comprava o que era necessário, né? Levantava recursos para comprar roupas, sapatos, o que fosse necessário e cuidava deles. 24 horas do dia, os 7 dias da semana. Então, nós morávamos juntos, né? Eu morava num quarto e eles moravam em um dormitório, todos reunidos ali. Então, foi por isso que eu saí do Brasil para ir para esse orfanato. Então, eu fiquei nesse orfanato trabalhando com jovens durante 5 anos. E nesses 5 anos, a gente foi organizando eles para que eles pudessem ter uma vida fora do orfanato. Então, nesses 5 anos, esses 35 jovens já estavam prontos, aptos para poder morar fora do orfanato e poderem desenvolver os seus chamados, os seus ministérios e poder ter as suas famílias. E depois disso, foi que eu fui para trabalhar com outros jovens, né, na igreja. Que incrível! E esses jovens que você trabalhou, você falou que era da faixa de 14 a 17 anos. E você ficou no orfanato por quanto tempo? Desculpa. 5 anos. 5 anos. E eu sei que na tua mente existem muitas experiências, muitas histórias legais, muitas histórias complexas, talvez. Mas eu queria que você puxasse um pouco uma história que te marcou bastante durante todo esse tempo que você está em Moçambique e contasse para o nosso público. Ixi, uma história. São várias, né? Sim. Muita coisa que Deus fez naquele lugar. Mas teve uma que me marcou demais. Foi durante uma conferência. Nesse orfanato que eu morava, ele era muito grande, né? Porque tinha 250 crianças, então tinha uma escola, tinha igreja, tudo lá dentro. E durante uma conferência em 2018, logo depois que eu cheguei, 2018 para 2019, nós tivemos uma grande conferência lá nesse orfanato. E eram 3 dias de conferência. No segundo dia de conferência, eu percebi que tinha um jovem na igreja. Era um jovem que vivia na rua. Ele estava assim com as roupas todas rasgadas, muito suja. E um dos pés dele, ele era aleijado. Então ele andava com um pé normal e o outro ele andava torto, né? Andava para dentro. E aquele jovem me chamou muita atenção, desde que eu vi ele na igreja. E teve a palavra, teve o tempo de oração e tudo mais. E teve um momento que Deus falou assim para mim: vai e ora por aquele jovem. E eu pensei assim: Deus, o que o Senhor quer fazer? E eu sabia que Deus queria curar aquele jovem. E aquele medo, né? Aquela insegurança que a gente tem. E se Deus não curar, eu vou passar vergonha. Duvidando, né? Porque, imagina, todo mundo vai querer ficar vendo ali o homem ser curado. Sim. Então, eu, assim, não fui de primeira, né? Resisti, até que Deus falou de novo: vai e ora por ele. Eu falei: ok, Deus. E quando o Espírito Santo toma a gente fica muito ousado, né? Sim. E foi nesse momento que eu fui. Então, eu cheguei diante daquele jovem, falei: posso orar por você?
né? Eu creio que Deus quer curar você hoje. Acho que aquele jovem nem ele acreditou naquilo. Mas ele falou, não, tá bom. Então ele sentou numa cadeira. Eu sentei assim, né, de joelhos na frente dele, coloquei as mãos no pé dele e comecei a orar. Orei. Nada aconteceu. Ele não foi curado. Daí eu pensei assim, meu Deus. E agora? O que o Senhor vai fazer? Eu vou passar vergonha aqui, Deus. O que é isso? O Senhor me mandou orar por ele. Então algo o Senhor quer fazer na vida desse jovem. Eu vou e oro de novo. Nada aconteceu. Que nervoso. Daí eu falei, Espírito Santo, ok, o que o Senhor quer fazer agora é com o Senhor, porque eu já orei, o Senhor mandou eu orar, eu orei e não aconteceu nada. E agora? Ele falou, vai na sua casa, porque eu morava dentro da base, pega uma bacia com água e faça como eu fiz, lave os pés dele. Eu fui até a minha casa, no quarto que eu morava, peguei uma bacia com água, uma toalha, voltei para a igreja e fui lavar os pés daquele jovem. As loucuras que Deus faz a gente fazer. É cada coisa. E cheguei na igreja com aquela bacia. Todo mundo ficou olhando, né? Porque, imagina, o missionário entrou no meio da igreja cheia, estava tendo a ministração e tal. Cheguei com a bacia, coloquei na frente daquele jovem, coloquei o pé dele lá dentro. E algo incrível aconteceu, porque eu lavava o pé dele, e enquanto eu lavava o pé dele, eu passava a mão assim, orando, e o pé dele foi voltando ao normal. Uau. Foi voltando a ser endireitado. Sim. Então, naquele momento, ele foi tomado pelo Espírito Santo, porque ele realmente não acreditava que aquilo era possível acontecer. Mas Jesus curou ele naquela noite. Né? Então, para a honra e glória do nome dele, aquele jovem entregou a vida para Jesus naquele lugar, porque viu o milagre de Deus na vida dele. E aquilo foi, acho que, uma das coisas que mais me impactou nesses anos de missões em Moçambique. Nem tem como não impactar, né? Se a gente fica impactado, imagina quem estava lá no momento, ver como Deus é poderoso. E hoje as pessoas falam, porque Deus não opera milagre. Mas e a busca, né? Você tem buscado milagre, tem buscado, tem clamado, orado. E você falou que, então, você saiu do orfanato, né? Hoje, você trabalha com o mesmo público que você trabalhava? São jovens, adolescentes, ou mudou? Então, eu saí no ano passado, começo do ano passado, o Senhor começou a falar ao meu coração para sair desse orfanato, né? Os jovens que Deus tinha me levado para lá já não estavam mais lá. Então, o tempo de Deus havia se fechado também. E Ele queria que eu fosse para algo novo. Foi quando eu fui para o MSBN Moçambique, né, junto com os missionários lá. E hoje eu continuo trabalhando com os jovens da igreja, né, trabalhando com os jovens, ministrando a vida deles e também trabalhando com as crianças, né, porque lá nós temos muitas crianças. Então, eu amo trabalhar com crianças também. Então, a gente está trabalhando lá com crianças e com os jovens da igreja. E como que tem sido esse desafio para você? É algo muito novo ou você já está bem adaptado, está tranquilo em relação a toda isso que você tem vivido? Então, eu me converti, né, com 14 anos, mas desde então eu sempre trabalhei com jovens aqui no Brasil. Só que quando eu fui para Moçambique, os jovens de Moçambique, eles são diferentes dos jovens do Brasil, né? Então, e os jovens que eu trabalhava com eles no orfanato é diferente dos jovens que eu trabalho agora na igreja. Então, a cada dia eu aprendo com eles, né? Então, a cada dia Deus me ensina alguma coisa e eu posso ajudar a eles daquilo que eles precisam, né? Então, tem sido grandes desafios, mas grandes milagres, né? A gente teve agora, em novembro, final de novembro, a gente teve um jogo de futebol. E foi algo tão tremendo, né? Foi uma direção que Deus deu, né, para a gente poder ganhar almas para Jesus. E a gente fez um jogo de futebol evangelístico. E no final desse jogo, nós íamos entregar a taça para o time vencedor. O time vencedor foi do MSBN, é claro. E a gente foi entregar a taça, né? E também algumas medalhas para outro time, né? Que não conhecia Jesus ainda, não conhecia a palavra de Deus. E a gente levou eles para a igreja. Lá nós tivemos uma palavra, nós tivemos um louvor, dançamos, pulamos ao Senhor.
E no final da palavra, aqueles jovens que estavam no futebol, todo o time entregou a vida para Jesus. E aqueles que ainda estavam lá visitando, estavam lá torcendo, que não conheciam a Jesus ainda, entregaram a vida para Jesus. Foram mais de 30 jovens que entregaram a vida para Jesus naquela noite. Veja como Deus dá estratégias, né? Através de um jogo de futebol, muitas almas foram rendidas aos pés do Senhor. Bom, para finalizar, eu soube que você conheceu alguém em Moçambique, então em breve terá casamento, é isso? É verdade. Um dos meus maiores sonhos era casar. E quando Jesus me chamou do Brasil para ir para Moçambique, eu pensei, se aqui no Brasil eu tô sozinho, nunca namorei, como que eu vou arranjar alguém em Moçambique? E depois de mais de 5 anos, eu conheci uma pessoa muito especial. É uma africana, uma sul-africana, e acredito que em nome de Jesus, esse ano a gente vai casar. Amém. E servir ao Senhor juntos. Ah, que lindo. Que Deus abençoe seus planos, seu futuro, em nome de Jesus. Para finalizar mesmo, eu queria que você deixasse um conselho para os jovens que estão nos assistindo e que têm medo de avançar nessa direção que Deus deu. Amém. O que eu posso dizer para você é, se joga de cabeça. Deus tem grandes planos e eu acredito que Deus escolheu os jovens para trazer o avivamento não só para o Brasil, como para as nações da terra. E não se sinta que você não é capaz, que você tem medo, que você tem vergonha. Não tenha medo de viver o que Deus tem. Se joga de cabeça e Deus vai te capacitar para aquilo que Ele tem para a sua vida. Grandes coisas o Senhor tem através da sua vida. Então, se lança, se joga, não tenha medo. Amém. E esse foi o nosso programa de hoje. Eu quero agradecer ao Marlon por ter estado aqui com a gente. Muito obrigada de coração. E a você que ficou nos assistindo até agora, meu muito obrigada e a gente volta no próximo programa. Até breve. Não vai terminar assim.
Deus me chamou para viver coisas maiores. 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 Quando eu pensava que era o fim, começou tudo de novo pra mim. Olhando eu vivo num lugar pra ninguém mais me saciar. Foi quando Deus me levantou e me falou: eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei para viver coisas maiores. Eu te chamei